Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Como é que você está? Você dormiu bem? Eu quero que esse dia seja um dia de bênção, paz, vitória, esperança, alegria para você e que Deus seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. E nesse lugar do centro em Deus, eu quero que Deus te cure. Eu quero que Deus transforme todo medo, toda dor, todo trauma, toda rejeição. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre superando a rejeição. E para isso, eu já quero te indicar esse livro aqui. Gente, coisa mais linda esse livro, coisa mais profunda esse livro. Quero te motivar a ler esse livro, por favor. Sabe por quê? Porque a rejeição é a bola no pé que nos aprisiona de viver a experiência da nossa vida. Não tenha bolas no pé, por favor. Não tenha cadeias e cadeias aqui, ó. Entendeu? Porque às vezes a pior cadeia que a gente precisa enfrentar é aqui. Então não tenha esse lugar de cadeias. Se liberte, se livre, viva a sua vida, amplie seu repertório, aumente as suas possibilidades, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nessa trajetória e nessa caminhada, tá bom? Superando a rejeição. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. A rejeição é um mal profundo que afeta o ser humano, criando barreiras, muitas vezes inimagináveis, que nos impedem de avançar. Esse sentimento de aceitação e indignidade costuma surgir da nossa criação, em vez em que a falta de valores, de carinho, de amor, de atenção, acabavam nos levando a viver emocionalmente órfãos. Elane, você é órfã? Não. Mas às vezes eu me sentia sem ninguém, sem um disponível para me ajudar, sem uma pessoa adulta para me orientar. E eu me lembro, né? Eu tinha primos muito próximos, com a mesma idade que a gente, eu, Ivânia, Fábio e Ciro. E Ivânia, minha irmã, a gente estava ali, às vezes, se apoiando mutuamente. Eu falo que se eu tenho um irmão, se eu tenho um amigo, se eu tenho vínculos saudáveis, é mais difícil de eu ter esse sentimento de orfandade em mim. Mas se eu não tenho, é um desafio. Entende? É um desafio muito grandão, viu? Paulo, ao escrever aos Filipenses, destaca a importância de sabermos quem somos, resgatando o fato de sermos cidadãos dos céus. Ele também enfatiza a importância de não desistirmos e perseverar na jornada da fé, mantendo sempre o foco em cumprir nosso chamado em Deus. Este é um lembrete vital para todos nós: avançar, deixar para trás mágoas e dores e viver plenamente em Cristo, com base em nossa verdadeira identidade e filiação. A boa notícia é que a porta para a transformação está aberta. O caminho foi pavimentado pelo sacrifício de Jesus e nos transforma de estrangeiros em cidadãos do céu, cidadãos do céu, cidadãos. Como co-herdeiros em Cristo, não somos mais órfãos espirituais, somos filhos. Deus, nosso Pai, nos acolhe de braços abertos e nos oferece amor e aceitação incondicional, mesmo que o mundo tente nos rotular, rejeitar e até discriminar. Ele nos ama, aceita e liberta. É interessante isso aqui, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que pode o meu pai ou minha mãe me desamparar, mas todavia eu não te desampararei, diz o Senhor. Significa que os nossos pais falhos, falíveis, incompletos, humanos, erraram e nós pagamos o preço pelos erros dele. Pagamos muitas vezes na vida, na existência. Só que Deus, Ele quer para mim e para você liberdade. Liberdade, direção, expectativa, novos começos. Ele quer que a gente tenha um novo destino nele.
nele, por ele, como cordeiro, não como órfão, mas como filho amado, adotados por Cristo na cruz de Calvário. Essa semana, no domingo, a gente lembrou da ressurreição de a morte de Cristo comprou pra gente uma filiação. Então, se eu era órfão, agora eu não sou mais. Se eu era esquecido, agora eu não sou mais. Se eu era abandonada, agora eu não sou mais. Porque eu não preciso mais ficar nesse lugar. Nem eu e nem você. Em Cristo, você é aceito, amado, convidado a viver uma vida de liberdade e propósito, superando toda e qualquer frustração, rejeição, sensação de abandono, no que possamos ter, sensação de abandono que possam ter se instalado no decorrer da nossa história. A gente chama na terapia de fase de molde. O que é isso, Irlane? É a construção da nossa personalidade. Até os 5 anos. 7 em algumas teorias. Mas até 5 anos. Vamos falar da maioria que concorda? E eu acredito assim também. Fase de molde. Como eu sou, como eu sorrio, como eu olho, como eu... E às vezes eu aprendi a ser moldada com alguém que não estava conseguindo nem se moldar. Olha que tragédia. Então, porque essa pessoa não conseguia, ela acabava botando o pezinho na minha frente para que eu não conseguisse também. Entende? O ferido fere. O perturbado perturba. O transtornado transtorna. Então, a gente não pode ficar esperando que a vaca dê água pra gente. Vaca, me dá água. Vaca, me dá água. Vaca, me dá água. Vaca, eu te pedi água. E a vaca fica... Você apertar as tetas aí, minha filha, você tem que ter esforço. Você vai tirar leite. Água, você tem que ir lá no poço. Tá entendendo? Porque a vaca não tem leite. A água pra dar pra gente, ela só tem leite. E a gente fica lá pedindo. Fica cansado, mas fica lá. Nós precisamos nos curar. Louise Reima, você precisa curar sua vida. Nós precisamos nos curar. Em Cristo você é aceito, amado, convidado a viver uma vida de liberdade e propósito, superando toda e qualquer frustração, rejeição e sensação de abandono que possa ter se instalado no decorrer da sua história. Permita-se hoje mesmo ser curado, liberto e transformado, desfrutando de sua filiação em Deus para viver uma vida completamente satisfeita. Leia esse livro. Leia esse livro da Joyce Meyer. A Raiz de Rejeição. Esse não é o lugar de Deus para você. O lugar de Deus para você é o lugar de prosperidade, abundância, confiança, segurança, esperança, recomeço. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa diante do teu altar. Eu coloco a minha vida diante do teu altar. Senhor, nos cura nesta manhã de toda raiz de abandono, de todo medo, de todo trauma, de toda rejeição, Pai. A tua palavra diz em Salmo 139, sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Senhor, penetra a tua sonda em nós nesta manhã. E se tiver algum trauma, algum medo, alguma rejeição, cura, Pai. Corrige, refaz, em nome de Jesus, através do teu amor. Nos abençoa para que possamos, a partir de hoje, com Cristo, escrever uma nova história de recomeço, uma nova história de esperança, uma nova história de abundância, com o nosso nome escrito no livro da vida e vivendo para ti. Até o último dia e quando morremos, que possamos acordar contigo. Eu anseio, Senhor, pela presença, pela tua glória, por ver a ti face a face, mas enquanto eu estiver aqui, como diz a tua palavra, que possamos viver uma vida abundante, em nome de Jesus. Fica conosco, restaura a nossa identidade hoje, que a nossa identidade seja restaurada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje é 114 de 365 dias. Atos 1 é o que você vai ler. Palavra-chave, filiação.
Quem desfruta da paternidade de Deus não tem tempo para ressentimento. Não tenho tempo para perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Tenha a sua paternidade restaurada para você não perder tempo com ressentimento, porque você sabe que Ele te ama. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.